Sejam bem-vindos a mais uma edição da Mochila Cultural Digital do Plano Nacional das Artes, inserida no Plano de Recuperação de Aprendizagens Escola Mais 21-23, desta vez em parceria com o Festival Indie Júnior, Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil do Porto, e com a Universidade do Porto, que nos recebe neste espaço de cultura. Saudamos todos que assistem à emissão em streaming pelo canal de YouTube da DGEST, todos os parceiros e todos os presentes aqui na Casa Comum da Universidade do Porto. Uma especial saudação para o Pelouro da Juventude da Câmara Municipal de Gaia, na pessoa do seu vereador Elísio Pinto, e para todos os jovens líderes servidores de Gaia aqui presentes. Partindo do visionamento de uma curta-metragem que integra a sessão Pontos e Fronteiras do Festival Indie Júnior, que vai este ano na sua 6ª edição, os nossos convidados irão conversar sobre integração, inclusão, cidadania, hospitalidade, refletindo também sobre o papel que a arte pode assumir neste contexto e respondendo às questões do público, quer o público aqui presente, quer o público à distância. Neste último caso, as questões deverão ser colocadas no chat do YouTube da DGEST. Connosco para esta conversa estão Paulo Pires do Vale, docente do ensino superior, ensaísta, curador, filósofo e comissário do Plano Nacional das Artes. Fátima Vieira, vice-reitora para a cultura da Universidade do Porto e professora associada com a agregação da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde ensina desde 1986. Isabel Martins da Silva, licenciada em Direito, pós-graduada em Direitos Humanos, integrou já 2 missões humanitárias da Plataforma de Apoio aos Refugiados. Em 2019 foi uma das fundadoras da Organização Não Governamental para o Desenvolvimento Miru, Abrir Caminho, onde coordena o projeto Miru Aproxima, que visa promover a coesão comunitária e o sentimento de pertença em famílias refugiadas e migrantes a viver em Portugal. A seguir temos Nuno Teixeira, Fuse, artista oriundo de um dos mais antigos grupos de hip-hop portugueses, os Dilema, com uma carreira de mais de 20 anos e uma extensa coleção de trabalhos editados, colaborações, palcos e projetos. Desde 2014 dá aulas de multimédia e escrita criativa na Associação do Porto Paralisia Cerebral. É formador no projeto API, Habilidades Artísticas para Incluir, onde pretende reacender a criatividade dos alunos através da arte, da música e da multimédia. E Daniel Floquet nasceu no Brasil, estudante de doutoramento em literatura na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, bolseiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia, estuda em Portugal há 8 anos. São estes os nossos convidados, cujo olhar sobre diferentes perspectivas nos vai ajudar a refletir sobre estes importantes temas da atualidade, partindo da curta-metragem Boa Viagem. Para nos falar um bocadinho e nos apresentar a curta-metragem, vou pedir à Jéssica Pestana, programadora do Indie Júnior, que nos diga o que é que vamos ver. Olá, muito bom dia. Bem-vindos a esta sessão, que é uma sessão especial, uma atividade especial do Indie Júnior, em parceria, que foi pensada e programada em parceria com a Universidade do Porto e o PNA, a quem agradeço muito e que foi uma grande ajuda nesta organização. Queria dizer também, como a Joana disse, o filme que vamos ver, normalmente os nossos debates partem sempre de um filme, porque é isso que nós trabalhamos, não é? E de facto, às vezes os filmes são uma base para falar de um tema e um início, um caminho para falar de um tema e às vezes para refletirmos sobre esses temas e nós privilegiamos sempre essa questão de refletir sobre o que vemos. Este filme está, como a Joana disse, integrado numa sessão que se chama Pontos e Fronteiras, ainda que seja o único filme desta sessão que não está em competição, porque é um filme de 2011. E esta sessão, nós pensamos, esta sessão podia ir ao encontro um bocadinho da temática que nós temos este ano do festival, que é a questão das pontes. As pontes, como o cinema nos permite, é uma ponte para a criatividade, para a imaginação, e pensar um bocadinho como nesta fase estivemos muito impedidos de ir a lugares físicos, o cinema permite-nos chegar a lugares
que não são físicos, não é? E principalmente ver o mundo pelos olhos das outras pessoas. Este filme fala por si, é um filme que é sobre uma viagem, uma travessia difícil e põe-nos muito no lugar de outras pessoas e trabalha muito bem esta questão da empatia, e por isso é que nós quisemos usar este filme para este debate, porque nos fazia sentido, e para esta sessão que também vos convido a ver, vai acontecer no fim de semana também no Rivoli. E é isso, convido-vos também a consultar o nosso programa, porque de facto temos muitos filmes que valem a pena ver. Obrigada e bom filme e bom debate. Depois de assistirmos a esta atribulada viagem, vou pedir que fales um pouco da importância da vontade, de quanto ganhamos todos vendo os muitos que lutaram e ficaram pelo caminho, da força do sonho, da vontade de ser melhor e de como a arte pode trazer isso para a ribalta, fazendo cada um de nós refletir quanto está disposto a dar de si para que o mundo se torne melhor. Tanta coisa, Joana, mas deixa-me dar um passo atrás para depois chegar aí e dizer o quanto este filme, esta curta, é ao mesmo tempo violentíssimo, um murro no estômago, e por outro lado faz-nos rir e deixa-nos um sorriso na cara em alguns momentos, para logo no momento a seguir nos voltar a colocar no sítio. Eu acho que é esse colocar no sítio que eu julgo que a arte também permite. É assim uma espécie do diapasão que nos afina. É uma espécie de afinação. Diante de uma obra como esta, de repente a possibilidade, como dizia a Jéssica há pouco, de sairmos de nós e nos colocarmos no lugar do outro. Portanto, não ficarmos sempre presos ao nosso umbigo, àquilo que somos, àquilo que já sabemos, àquilo que é a nossa vida, os nossos dramas e os nossos problemas que achamos que são os maiores do mundo e que ninguém tem um problema tão grande quanto este e que parece que é o fim do mundo e da vida, e de repente conseguimos, e essa é a questão do diapasão, não é? Ou seja, encontrar a sintonia com uma verdade maior que nós, que é esse sair de nós para este lugar. Eu julgo que a cultura teve sempre esse papel e tem esse papel. Não é só uma maneira de nos expressarmos a nós, como tantas vezes pensamos, mas nos colocarmos no lugar do outro, nos pés do outro, na vida do outro, e abrir aí a nossa vida. Ou seja, abrir o horizonte de possibilidades que é a nossa vida. Cito muitas vezes um filósofo francês chamado Paul Ricoeur, que diz sobre um grande livro, mas nós podemos dizer sobre uma grande obra qualquer de arte, que um leitor, no fim de ler aquele livro, tem possibilidades que no início nem sabia que tinha, não é? Ou seja, abre possibilidades de si que à partida nem sabia que existiam. Essas são as grandes obras. Mas uma obra
tal como a obra literária, ou como este filme faz não apenas dos grandes temas, ou de grandes temas, ela pode ser sobre nada, sobre pequenas coisas, sobre um dia na vida de uma mulher que sai para comprar flores para uma festa lá em casa, e estou a pensar no Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Pode ser apenas isso, mas isso tem tudo lá dentro. Tem o mundo e a vida toda lá dentro. E no caso do cinema, nunca esquecer que ele é feito com meios muito particulares e formas muito particulares. Contar esta história desta maneira não era igual se fosse contada com atores reais, não era igual se, em vez de o desvio pelo humor, ele tivesse querido fazer qualquer coisa que fosse pungente desde o início até ao fim. E isto tem também de nos fazer pensar, ou seja, por exemplo, a possibilidade deste estilo, desta forma, no caso, por exemplo, o humor, permitir também tocar assuntos muito sérios e tão sérios quanto estes. Na verdade, dizemos às vezes que não se... Aquela frase portuguesa, não se brinca com coisas sérias. Não, é com essas que se brinca. Temos que brincar com essas porque é a maneira também de lidar com elas, não é? Ou seja, o verdadeiro humor lida com as coisas mais sérias, e os grandes humoristas não nos fazem esquecer que a mais séria de todas é a morte e, portanto, é com ela que gozamos, brincamos e resistimos. Eu julgo que a arte, para fazer a passagem também para o que me perguntavas, e as artes nas escolas, na escola, na educação, na vida dos cidadãos, é assim uma espécie de micro-resistência para nos afinar, ou seja, para mantermos o coração no sítio certo, a vida no sítio certo. No caso desta curta, coloca-nos em cima da mesa, para além, obviamente, da forma e da maneira como nos conta esta história, e eu julgo, e lembro, por exemplo, um grande realizador chamado Rivette, que escreveu uma vez um texto que se tornou um clássico para os críticos de cinema, para quem gosta de arte, em que acusava um outro realizador de ter feito um plano sobre um suicídio num campo de concentração, acusava-o de abjeto. Ou seja, este outro realizador tinha boas intenções, estava a pensar os campos de concentração e de tal maneira é terrível a vida no campo de concentração nazi que aquele prisioneiro se suicida. Só que a maneira como foi filmado o suicídio, em que estetiza, ou seja, torna belo, ou seja, quer fazer uma coisa bela, uma coisa terrível, ao filmar daquela maneira, torna-se abjeto, porque torna a morte e o campo de concentração um lugar de beleza quando ele tem que ser um lugar de horror e não pode deixar de ser um lugar de horror. Mas, dizia o Rivette, é para não esquecer que o travelling, ou seja, a maneira como filmamos, neste caso a forma como a câmara se movimenta no espaço, o travelling, dizia o Rivette, é uma moral. É uma moral. A forma como filmamos, não é só o tema, é a forma como se filma uma moral. Onde é que se coloca a câmara? Como é que se faz? Como é que se faz o desenho? Como é que se tratam estas personagens? E ao mesmo tempo que elas são risíveis, nós podemos divertir a olhar para aqueles desenhos animados, de repente o final torna tudo outra coisa. Aquilo é uma história de vida. E por mais risível que nos pareça, e parece que no Ocidente ainda tratamos tantas vezes estas histórias dessa maneira, é isto também que nos diz. Vale a pena não esquecer que aqueles bonequinhos sem rosto para nós, na verdade, depois têm um rosto muito, muito, muito real e estão ao nosso lado. E eu agradeço muitíssimo, primeiro, Joana, por teres organizado tudo isto, à Jéssica, ao Indy Júnior, à Universidade do Porto, porque sair daqui com este murro no estômago já valeu o dia. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Professora Fátima Vieira, parto agora das suas palavras numa entrevista de 2013, onde diz, na linha de Eduardo Galeano, que a utopia serve para nos levar a caminhar, para nos fazer caminhar, e onde faz a apologia de uma utopia reflexiva que nos faça pensar e que nos leve a imaginar as alternativas possíveis. Onde fica a arte neste processo? O que pode a arte? Muito obrigada, Joana. Eu diria que a arte pode tudo. Aliás, nós ainda agora vimos, não é? Este discurso artístico tem esta capacidade de nos chamar a atenção para um
um tema com o qual nós não lidamos normalmente. Eu diria que, porque realmente a crise que nós vivemos hoje, a nível global, eu diria é uma crise de hospitalidade, o que quer dizer que é uma crise também cultural, não é? Eu costumo dizer que a cultura é a forma como nós vemos o mundo, a cultura é aquilo que nós entendemos por desenvolvimento e é exatamente a esse nível que nós temos de trabalhar, não é? E a utopia é essencial porque a utopia responsabiliza-nos, porque é uma característica, a tal utopia reflexiva fala, é uma característica única dos seres humanos, é a nossa capacidade para pensarmos em alternativas. Portanto, nós temos realmente esta responsabilidade de pensar em alternativas. E neste âmbito, eu diria que a arte e o património são importantes. O património é importante porque nos lembra a nossa identidade. No caso português, nós temos uma cultura e temos uma tradição hospitaleira, de grande hospitalidade, de grande investimento na ética do cuidado em relação ao outro, na forma como recebemos o outro. E, por outro lado, a arte coloca-nos todos estes desafios de que nós já falamos. Eu já agora gostava de, e sobretudo no caso desta curta, já agora, o dedo que coloca na ferida é exatamente na estigmatização do estudante, que depois de ter, neste caso ele estava a ser recebido pelas fronteiras, mas podia ser uma universidade, era a mesma coisa, que depois de ter passado por todas aquelas dificuldades, é visto como um estudante refugiado. E não é isso que ele devia ser visto como um estudante internacional. E eu gostava de falar desta diferença, porque já agora também aproveitava para dizer que nós desde 2013 aqui na Universidade do Porto, que apoiamos aquela plataforma que foi criada pelo nosso antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, a plataforma global de apoio aos estudantes sírios, recebemos já 18 estudantes, temos neste momento 5 estudantes que são inteiramente pagos pela Universidade do Porto, ou seja, apoiados pela Universidade do Porto, ou seja, nós pagamos as propinas, pagamos o alojamento, aulas de português, mas o que nós queremos é que eles sejam vistos como estudantes internacionais. E para os estudantes internacionais, eles têm que ser tratados também de outra forma. Têm que ser tratados como o outro, mas um outro que nós queremos muito receber e que vamos deles beneficiar. E, portanto, o nosso Serviço de Relações Internacionais, por exemplo, aqui tem, para além daquelas sessões para acolhimento de estudantes internacionais, tem sessões de culinária, tem sessões, por exemplo, nós temos protocolos com a Câmara Municipal do Porto, com o CEF, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e, portanto, os estudantes são levados para conhecer a cidade, fazem também, temos com o Centro Desportivo do Porto também um protocolo, e, portanto, são envolvidos também em atividades esportivas, e, portanto, há esse grande cuidado que nós temos. Mas, como eu estava a dizer, o que é importante é que eles sejam vistos como estudantes internacionais e que nos vão enriquecer ainda mais. Eu trouxe 3 livros, eu sei que não temos muito tempo, mas queria falar muito rapidamente, prometo que demoro 1 minuto com cada um. O primeiro livro que trouxe foi este, que é do filósofo alemão, mas de origem coreana, Byung-Chul Han, e o livro chama-se A Expulsão do Outro. E neste livro, o Byung-Chul Han explica-nos que nós precisamos mesmo do outro. Quer dizer, nós cá em Portugal já sabemos que em termos demográficos precisamos mesmo do outro. Sem os outros nós morremos enquanto país. Mas há outro aspecto ainda mais importante, que é o risco da nossa autodestruição. Ele diz, a expulsão do outro põe em marcha um processo de autodestruição. E ele explica porquê. Porque nós, para evoluirmos, precisamos sempre de novas ideias. E o nosso grande problema é que se nós estivermos sempre a falar com gente que tem as mesmas ideias que nós somos condenados àquilo que ele chama a mesmidade. E ele fala, inclusivamente, num problema que eu sou muito sensível, que é o das redes sociais, não é? Ele diz, a interconexão digital total e a comunicação total não facilitam o encontro com os outros. Isto porquê? Porque os nossos amigos no Facebook e no Instagram são aqueles que pensam como nós. E, portanto, aquilo que nós acabamos de diz-nos ele, é fazer autopropaganda que nos doutrina com as nossas próprias ideias. E, portanto, o encontro com o outro não aparece. Isto parece muito importante. O outro livro que eu trouxe chama-se Radical Hospitality, portanto, Hospitalidade Radical, de um filósofo americano de origem irlandesa, excelente, que tem trabalhado muito estas questões da hospitalidade, a Richard Kearney. E Richard Kearney fala dos diferentes tipos de hospitalidade, mas fala de uma outra, a que eu sou particularmente sensível, que é a hospitalidade linguística. E ele diz-nos, a hospitalidade linguística é um tipo de hospitalidade enraizada na conversação, na troca, na negociação. E, portanto, daí ser tão importante a interpretação e, sobretudo, a tradução. Porque nós, quando recebemos um estrangeiro, devemos saber alguma coisa sobre ele. Eu lembro perfeitamente de ter um colega que veio dentro do programa Erasmus, veio da Albânia, e eu, a certa altura, disse...
eu estou agora a perceber que não sei nada sobre a tua cultura. E depois disse-lhe, eu nunca li nenhum livro escrito por um escritor albanês, não é? E, portanto, realmente a importância da tradução para nós percebermos também a cultura do outro. E, por fim, este livro do António Damasio, que é Estranha Ordem das Coisas, onde ele nos fala de algo que é ao mesmo tempo, nos dá uma perspectiva pessimista, mas depois otimista. Ele fala-nos do processo de homeostasia. Toda a gente que estudou ciências, portanto, no próprio ensino secundário, sabe qual é o processo de homeostasia, não é? O que acontece é que todos os seres vivos, sejam eles grandes, sejam pequenos, todos eles passam por um processo de homeostasia, que faz com que nós pretendamos, em primeiro lugar, persistir, ou seja, sobreviver, mas mais do que persistir, também, diz ele, prevalecer, ou seja, florescer. E nós vimos que foi isso que se passou agora com os vírus, não é? Os vírus não só persistiram, como também arranjaram estratégias para se mudarem, não é? E para prevalecerem. E o que ele diz foi que isto que poderá ser visto como aquilo que nós chamamos de um instinto de sobrevivência poderia ser positivo, mas não é negativo, porque nós, seres humanos, também temos este instinto. E como é que nós fazemos? Nós organizamos-nos e queremos proteger, vemos sempre o outro como um ameaçador. Então o que é que nós fazemos? Nós protegemos primeiro a nossa família, depois protegemos os nossos amigos, depois protegemos a nossa região e depois o nosso país, e é assim que nascem os nacionalismos. E portanto o que ele nos diz é que nós estamos biologicamente condenados a instintivamente ter esta reação com o outro. E diz ele, mas há um remédio, que é a homeostasia cultural. Ou seja, é através da cultura que nós vamos nos educando e nos vamos abrindo ao outro e vamos percebendo a necessidade de acolher o outro. Eu depois tenho alguns projetos, mas depois mais para a frente podia falar até com as escolas secundárias, exatamente desta abertura ao outro. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada. Vou fazer agora aqui uma pergunta à Isabel. A Isabel também persegue a utopia e cedo se colocou a serviço para transformar o mundo. As palavras integração, inclusão, cidadania e hospitalidade fazem parte do seu dia-a-dia e do dia-a-dia da Miru. Fale-nos um pouco disso, por favor, e de como a Miru ajudaria o Sahel, que era a personagem principal desta curta, no final da sua viagem. Certo. Bom dia a todos e obrigada, Joana. Eu venho mesmo falar um bocadinho da nossa perspectiva de terreno, da Miru, que é uma organização portuguesa também ainda a crescer e a perceber o seu caminho. Nós temos apenas 3 anos de existência, nascemos em 2019 e nascemos mesmo desta responsabilidade que a utopia nos traz. O que é que quer dizer Miru? Miru é o nome de um menino, na verdade. Não é cada uma das letras não tem um significado específico. Miru é o nome de um menino paquistanês, que quase todos os fundadores da Miru conheceram num contexto de uma das nossas missões na Grécia, e por isso fez-nos muito sentido dar um nome real e um nome de uma pessoa concreta à organização. Mas então, nós, muito no regresso destas missões na fronteira, tanto em Lesbos como em Atenas, na Grécia, fez-nos sentido perceber qual é o contexto português, não é? Como é que estas famílias, que depois de passarem por toda esta travessia e são acolhidas em países como Portugal, o que é que acontece depois, não é? Esta viagem, na verdade, não é só difícil até ao momento em que chegam a um país que os acolhe, que lhes concede uma autorização de residência ou que lhes concede asilo àqueles que forem refugiados. A viagem aí torna-se novamente difícil e é um processo muito longo e muito lento de integração a que a Miru decidiu dedicar o seu trabalho. Nós, na Miru, o que fazemos é trabalhar com entidades de acolhimento. Para quem não conhece o modelo português de acolhimento de famílias refugiadas, existem entidades espalhadas por todo o território nacional de forma descentralizada que acolhem estas famílias. E o que nós fizemos foi tentar perceber o que é que faltava. E olhando tanto para números, em que nos apercebemos, também para quem não está muito a par destes números, que é normal que não estejam, entre 2015 e 2018 foram acolhidas em Portugal mais ou menos 1.500 pessoas ao abrigo de um programa de recolocação. Não sei se lembram, se fala muito nas notícias de cotas, quem é que acolhe quem, países que acolhem mais ou menos. Portugal acolheu 1.500. Dessas 1.500, cerca de metade foram embora. E foi olhando para estes números que nós tentámos começar a perceber que fatores levam a estas saídas, a estes movimentos. E apercebemos que, entre vários fatores, acreditávamos que um dos fatores cruciais era estas famílias
não terem pessoas reais com quem se relacionam, não apenas porque são técnicos, porque são assistentes sociais e porque lhes estão a prestar uma ajuda, mas porque são seus amigos, porque são seus vizinhos e porque fazem com que estas famílias pertençam mesmo às comunidades onde estão a ser acolhidas. E por isso, na Miru, o que nós queremos é fazer com que pessoas como aquele rapaz no final do vídeo, quando cheguem a Portugal, não tenham apenas direito a um programa formal de integração que acaba ao final de determinado tempo, mas que tenham a garantia de que vão ter pessoas locais que se relacionam com eles de forma espontânea e que se tornam amigos e que se tornam pessoas de confiança. E por isso, criamos o projeto Miru Aproxima, que em comunidades portuguesas que acolhem pessoas refugiadas encontram pessoas locais, não necessariamente portuguesas, mas pessoas residentes nas comunidades, que se disponibilizam para se tornarem amigos destas pessoas. Isto parece um pouco utópico, por isso foi bom introduzirmos aqui o tema da utopia, mas aquilo que nós fazemos é isto mesmo, é encontrarmos pessoas, capacitarmos pessoas e propormos-lhes não que eles venham ajudar pessoas refugiadas muito nesta ideia de vitimização e de fragilização que nós trazemos muitas vezes, mas esta ideia de nós o que vos propomos é esta família e a este grupo de pessoas locais que se conheçam verdadeiramente, que se encontrem e que se tornem pessoas comuns nas vidas umas das outras. Por isso, aquilo que nós fazemos é fazer com que estas pessoas se tornem parte das nossas comunidades, não apenas porque tenham um título de residência, não apenas porque começaram a trabalhar cá, não porque estão na escola, mas porque se enraizaram em pessoas concretas. Eu costumo dizer que eu sei que sou de Barcelos e que sou de Esposende, porque tenho lá os meus avós, porque tenho lá a minha família e porque é da terra onde eu tenho as minhas pessoas, não é? Por isso, se queremos que estas pessoas efetivamente sintam que pertencem às comunidades onde chegam, têm que criar raízes em pessoas concretas. E por isso aquilo que nós fazemos é tecer relações de confiança. E isto tem um impacto mesmo muito grande. E trazendo aqui o tema concreto dos jovens que nos trazia aqui hoje. Por exemplo, nós neste momento acompanhamos 13 famílias na Zona Norte, não só famílias refugiadas, também famílias migrantes, temos famílias indianas e do Bangladesh também na nossa comunidade, e é através destas pessoas locais, a quem nós formalmente chamamos voluntários, mas que na verdade são amigos destas pessoas, que nós conseguimos trazer, por exemplo, para os jovens das famílias, coisas como fazer com que eles pertençam aos escuteiros, ou entrem no movimento das guias, ou entrem no clube de futebol, ou se fazem anos, os pais têm amigos que têm filhos, amigos estes que são aqueles que nós encontramos nas comunidades, que vêm às festas de anos, ou seja, esta ideia de normalizar a integração destas pessoas e não ser apenas entidades de acolhimento formais que prestam um apoio através de apoio técnico. E por isso, a dado momento, em dezembro isto aconteceu, eu estou no meu Instagram e apercebo-me de miúdos destas famílias, neste caso eram umas meninas iraquianas ali na casa dos 14, 15 anos, que puseram umas stories no Instagram na festa de anos de uma delas, em que estavam não só os nossos voluntários, mas os irmãos dos nossos voluntários e outras pessoas que entretanto se juntaram. Ou seja, isto passa a ser normal, passa a ser espontâneo e faz com que estas pessoas também sintam que têm uma escolha, porque o nosso projeto não é, e queremos mesmo que não seja, um programa que surge na vida destas pessoas sem elas controlarem. O que nós fazemos é, a cada uma destas famílias, nós trabalhamos só em contexto familiar, propomos-lhes, olha, vocês querem fazer parte do Miru Aproxima, aquilo que vos propomos é vocês conhecerem 4 a 5 pessoas portuguesas, pessoas locais, desculpem, e disponibilizarem-se para os conhecerem e tornarem-se amigos deles. Por isso é muito nivelarmos os programas de integração, porque eles são muitas vezes assistencialistas, tendemos a ver estas pessoas sempre como vítimas, sempre todas iguais, sempre pessoas refugiadas num barco em que não conhecemos nomes, não conhecemos histórias, e o que nós fazemos é fazer com que sejam pessoas iguais, que se comprometem a criar relações, independentemente de serem pessoas refugiadas ou de serem pessoas portuguesas. E isto tem um impacto muito profundo, esta ideia do encontro falava, esta ideia de cuidarmos uns dos outros, não apenas porque tivemos uma história difícil, mas de repente já é a família refugiada, já é aquela pessoa que vai ajudar o pai português a arranjar umas coisas em casa porque precisa, ou seja, fazermos com que isto seja uma ajuda bilateral, que seja recíproco e
tentarmos nivelar este processo. Entretanto, já me alonguei, como sempre. Mas se entretanto houver mais tempo, falamos mais um bocadinho. Obrigada. Obrigada, Isabel. É a tal construção de pontes, não é? De que falávamos há bocado e de que a Jéssica falava há pouco, que é o tema do Indie deste ano. Nuno, passamos para ti agora. Como foi o processo, o percurso entre a música e a intervenção social? Ou seja, o que é que levou o artista a colocar a sua arte ao serviço? E perguntava-te ainda de que modo sentes que a cantiga é uma arma, roubando a expressão ao José Mário Branco. Ora bem, bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite, por estar aqui e estar a receber este input tão bom, tão positivo. Muitas vezes saímos de casa e acordamos, o que é que eu vou aprender hoje? E subestimamos realmente o potencial e a probabilidade de, num encontro destes, aprendermos tanta coisa. Foi uma viagem, respondendo à tua pergunta, foi uma viagem, a passagem da música até à educação especial, ao ensino especial, ao ensino público. Foi uma viagem de dor, uma viagem muito grande, já fiz muita coisa até agora. Mas foi principalmente uma viagem de descoberta e realmente eu tenho a sorte de ter entrado na música nos anos 90, ou seja, pré-redes sociais, pré-internet. Ter começado numa altura em que o contacto humano era a máquina de promoção da nossa arte, ou seja, nós promovíamos a nossa arte cara a cara, a fazer estrada. E tivemos a sorte, a benção de ter começado nessa altura. Agora é tudo muito diferente, agora é tudo muito rápido, muito instantâneo. E as pessoas realmente já não se apercebem do que é real, porque é tudo efêmero, passa tudo muito rápido. Ou seja, vocês agora vivem uma vida com um ritmo, a noção do tempo hoje é completamente diferente. Mas a música levou-me ao ensino especial. Muito em parte também por causa do meu filho tem uma doença rara e na altura, ou seja, nós se realmente estivermos expostos a determinadas situações que despertem o nosso potencial, descobrimos um leque de possibilidades que nos permitem evoluir e crescer como ser humano, como profissional, como tudo. E eu descobri que a minha missão estava em realmente ajudar os outros a criar, ajudar os outros a serem felizes e realmente a dar um extra de mim, um extra que está à disposição de todos nós, não é? Essa viagem levou-me da música para a PPC, para a Associação do Porto de Paralisia Cerebral, e de lá tem sido 7 anos incríveis. Temos lá uma companhia de teatro, que eu era uma vez teatro, com atores muito talentosos. Nas aulas de multimédia criativa fazemos produção de filmes, sempre com temáticas de impacto humano, onde uma das últimas produções que fizemos tem a ver com o bullying e as diferentes faces do bullying. A nova produção que estamos a fazer agora tem a ver com a escravidão das novas tecnologias, a mostrar como é que era a vida antes e agora, como é que é a nossa vida dependente das novas tecnologias, uma visão passado e presente. Esta viagem levou-me depois ao Criarte, ligação com a Câmara Municipal do Porto, um projeto grande a que chamamos HAPI, H-A-P-I, Habilidades Artísticas para Incluir. O incluir ainda é uma palavra que me causa a mim muita confusão, a inclusão, não é? A definição. A forma como definimos a inclusão a mim ainda me faz muita confusão, a forma como ela é implementada também me faz muita confusão. Mas às vezes, para conseguirmos que os projetos ganhem vida, temos que dar um contexto mais político para que as coisas sejam aceitas. Por isso, o I teria que fazer parte do HAPI. Estamos em 4 escolas públicas, 4 escolas, aliás, as 4 escolas com maior percentagem de abandono escolar da cidade do Porto: Nicolau Nazoni, Augusto Gil, Escola do Cerco e Ramalho Ortigão. Tem sido uma viagem incrível estar na frente de batalha, estar com os miúdos e perceber que se calhar do lado de fora nós não temos noção de como a arte é importante, de como os audiovisuais são importantes, de como é importante nós
apresentarmos ferramentas novas para os alunos aprenderem e não só para os alunos. Para os professores também conhecerem ferramentas novas que lhes permitam criar empatia no ensino, na aprendizagem. Porque todos nós sabemos que a aprendizagem com emoção equivale a memória a longo prazo. Quando ensinamos com emoção, eles nunca mais esquecem. E um dos maiores males que eu vejo no ensino público, que é onde eu estou, é realmente a falta de emoção no ensino. As crianças não têm nenhuma vontade de ir para a escola, não têm nenhuma vontade de estar na escola. Eu vejo nos recreios, vejo a postura deles, vejo a luta que é nas aulas. Eu estou nos CAAs, que é os Centros de Apoio à Aprendizagem, e vejo que realmente há uma luta diária para integrarem estes meninos que precisam de apoio à aprendizagem nas suas turmas, nos restantes colegas, mas também os restantes colegas precisam de ajuda. Aliás, toda a comunidade escolar precisa de ajuda e a arte tem um poder enorme, a música tem um poder enorme, a música acho que é a linguagem mais universal que nós temos e quando nós nos enriquecemos culturalmente, ajudamos os outros a enriquecer também. E é isso que eu tenho visto nesta viagem, quando nós mostramos, seja a fazer dobragens para... Eu gosto sempre de todos os trabalhos que faço com os miúdos tenham uma mensagem real, que é para eles se sintam incluídos no mundo real, não é? E não no mundo digital que todos vivemos, não é? Da empatia seletiva que todos vivemos. Quando nós trabalhamos, sei lá, uma dobragem de uma banda desenhada que tenha a ver com o bullying, seja o que for, estamos a expor as crianças a um novo universo, a um novo potencial que elas próprias não sabiam que tinham. Estamos a expô-las ao desconforto, estamos a expô-las à descoberta de explorar a própria imagem, a própria voz, a própria criatividade. Se nós lhes dermos espaço para explorar essa criatividade, elas vão florir. E quem diz as crianças, quem diz no preparatório e no secundário também. Eu acho que vocês aqui estão num contexto em que já têm idade e já estão a adquirir uma maturidade que vos permita perseguir novas ferramentas que vos permitam evoluir e ajudar os outros a evoluir, porque eu acho que a vida, nós não nos podemos dissociar dos outros, não é? Eu acho que a nossa expansão como humanos está na ligação com os outros, que é muito do que vimos cá falar hoje. Nós temos que florir a nível individual, mas nunca nos podemos esquecer do quanto podemos aprender com os outros. E encontrar essas ferramentas no ensino e aplicá-las pode fazer milagres. O cinema, a música, os audiovisuais, a sonoplastia, tudo o que seja mexer com as mãos, são tudo ferramentas que foram morrendo no ensino público. Nós temos escolas, como estava a partilhar há bocado, nós temos Augusto Gil, tem um laboratório de fotografia que está abandonado há mais de 15 anos. Temos cozinhas em que havia aula de culinária que já estão abandonadas há mais de uma década. Temos olarias, temos carpintaria, temos escolas que, sei lá, como a Nicolau Nazoni. A Nicolau Nazoni é um exemplo muito pesado cá no Porto. Estamos a falar de uma escola com uma percentagem de alunos da etnia cigana que ronda, sei lá, os 85%. 85% da comunidade escolar é da etnia cigana. A percentagem de abandono escolar lá nessa escola é assustadora. Como é óbvio, porque é que foi crescendo a comunidade da etnia cigana nessa escola? Grande parte dos pais deixaram de matricular os alunos nessa escola. Ou seja, nós temos lá um edifício enorme de salas que está completamente abandonado há não sei quantos anos. Essa escola, inclusive, tem uma mini escola de condução. Antigamente os alunos lá aprendiam o código da estrada, ainda tem lá os circuitos, os sinais da estrada, tem pequenos carros que eles usavam para aprender a conduzir e aprender o código da estrada. Tudo abandonado. E noutras escolas vemos isso também. E o que eu vejo hoje nos colegas é que realmente os professores têm muita dificuldade em encontrar ferramentas para despertar o interesse nos alunos. E eu acho que a resposta está mesmo na criatividade. Eu acho que apesar de vivermos num mundo difícil, vocês vivem numa era difícil. Vocês vivem na era do Instagram, do Facebook.
Ou seja, é um desafio diário para se sentirem felizes, sendo idêntico aos outros todos, a fazer o que os outros todos fazem, com as mesmas músicas que os outros todos fazem, ao ritmo que os outros todos vivem. Cada vez é mais difícil vocês descobrirem o que é que podem ser a nível individual. Mas também vivemos num mundo em que temos muito mais ferramentas, muito mais por onde explorar para evoluirmos e ajudarmos os outros a evoluir. Só que vocês aqui já têm maturidade para descobrir isso. Obrigada, Nuno. Obrigada por essa imagem tão bonita de que, de facto, o professor é um jardineiro, não é? Falaste várias vezes no florir e no florescer e no semear. O professor é o jardineiro. Ia passar agora para o Daniel e ia-lhe perguntar como é que foi o seu processo de integração no sistema de ensino superior português, no caso foi o ensino superior, e de alguma forma, se de alguma forma a arte e a diversidade cultural foram elementos facilitadores desse processo. Sim, foram, mas talvez para responder essa pergunta de uma maneira que eu consideraria mais apropriada, eu ampliaria a minha resposta para além da minha experiência pessoal na seguinte situação. A Universidade do Porto, como toda e qualquer universidade, ela é um conjunto de faculdades. E, como um conjunto de faculdades, isso significa que a recepção do estudante estrangeiro dentro dessas faculdades, evidentemente, não é homogênea. Ela é completamente heterogênea. A experiência do imigrante, acho que a Isabel falou isso agora e eu concordo com ela, nós temos sempre que lembrar que termos como imigrante, nacional, eles contêm diversas camadas. E essas camadas, evidentemente, elas evocam experiências completamente diferentes. Por que eu estou respondendo isso? Porque, como estudante de uma faculdade como a Faculdade de Letras, a minha experiência em Portugal ela sempre foi muito protegida. Entende? E eu preciso ter consciência disso, que a minha experiência enquanto estudante universitário, que já chegou aqui como estudante, e que, por conta do meu percurso pessoal, dos meus interesses pessoais, escolhi como campo de atuação a área das linguagens, isso já me permitiu pular uma série de barreiras que eu sei que estudantes de todas as nacionalidades em faculdades diferentes podem, na verdade, não ter pulado. Entende? O fato de eu trabalhar com pesquisa relacionada com a área da linguagem significa que os meus professores também têm formação na área da linguagem. E, por eles terem formação na área da linguagem, isso os já coloca numa percepção, numa sensibilidade que me ajuda. Eu nunca fui pedido, mas isso porque eu sou estudante de linguagem, dos meus professores, que eu escrevesse, por exemplo, no português de Portugal. E sempre foi respeitado o fato de se entender que o meu uso do português é diferente daquele que é utilizado aqui. Mas eu sei, porque eu tenho diversos amigos brasileiros, diversos amigos também de outras nacionalidades, que estão em outras faculdades da Universidade do Porto, que essa experiência nem é sempre tão pacífica assim. Entende? Então, quando você pergunta, você acha que a arte e a linguagem ajudaram você a se integrar melhor na Universidade do Porto? Claro, mas isso também porque a Faculdade de Letras ela tem um interesse completamente voltado para isso, e isso me ajuda, isso me facilita. Entende? A experiência de outras pessoas dentro desses contextos não é igual à minha. Eu pulei muitos obstáculos. Obstáculos que, inclusive, não envolvem só a faculdade, envolvem a vida fora das paredes da faculdade. Entende? Envolve, por exemplo, a recepção de um jovem imigrante, como nós estamos falando aqui, integração, inclusão, cidadania e hospitalidade. Isabel pode falar sobre isso também. Essas 4 palavrinhas, elas, na verdade, envolvem situações completamente diferentes, dependendo do porquê que você veio para Portugal, do porquê que você está aqui, do quais são os seus objetivos aqui. Se você veio só, se você incluir também questões de gênero e questões de raça nesse pacote, a sua experiência também vai ser completamente diferente. Então, a experiência do imigrante, ela não é uma experiência homogênea, ela é uma experiência heterogênea. E eu tenho consciência de que eu pulei muitas barreiras por conta do fato de eu ser um estudante de linguagem, de eu estar aqui para estudar. Entende? São contextos que envolvem situações bastante distintas. Mas, certamente, o fato de eu ter um interesse no campo da arte, no campo da literatura especificamente, e estar, por sorte, a trabalhar com pessoas, meus professores, meus orientadores, meus colegas de trabalho, que também têm um interesse nisso, que também estão acostumados a discutir a questão da presença do outro na cultura, da ideia da multiculturalidade, etc., isso sempre fez com que eu tivesse a sorte de, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, ser muito bem recebido.
Mas eu queria, talvez, lembrar que isso que acontece comigo não é necessariamente o padrão. Entende? Talvez minha resposta tenha sido um pouquinho mais curta do que os nossos colegas, mais direta. Não, também é difícil, porque depois de tantas falas bonitas assim, eu tenho a sensação de que eu subi no palco depois dos Beatles. E fica sempre difícil. Mas podemos continuar o debate a partir dessa Claro fala. que sim, obrigada, Daniel, muito obrigada. Eu ia agora, primeiro, agradecer, desde já, estes contributos riquíssimos que acabamos de ouvir e passava a palavra ao nosso público. Não sei se há alguma pergunta que queiram fazer. Temos aqui um microfone disponível. Ou comentar o filme, dizer boa. Oi. Também sou brasileira, acho que dá para notar pelo sotaque. Na verdade, eu tinha vários comentários, mas eu não vou comentar todos eles, senão eu vou demorar muito. O que eu queria comentar é, primeiro, que o filme foi incrível. Foi mesmo bom e é mesmo impressionante como a arte toca as pessoas de maneiras que palavras não conseguem, porque é muito diferente assistir um filme do que ter uma pessoa discursando. Obviamente, também nos sentiríamos tocados, mas ver o filme causa sensações e emoções diferentes. Pronto, o que eu queria comentar é, primeiro, que eu sou brasileira, cheguei aqui há 3 anos. Eu não sou quer dizer, eu sou estrangeira, mas eu tenho também a cidadania portuguesa, então eu tenho alguns processos facilitados também. E eu cheguei no 10º ano, o que também facilitou muito a minha vida. No entanto, comentando o que o Daniel disse, é muito, às vezes, imaginem, a inclusão, eu me senti incluída, mas demorou um pouco o processo. Porque no início, eu fui para uma cidade que tinha muitos brasileiros, que é Braga. Braga há mesmo muitos brasileiros. E eu acho que eu me senti incluída mais por isso, porque depois, quando passou um bocado de tempo, eu queria ir embora. E eu acho que isso é normal, eu acho que é uma sensação normal, querer ir embora, porque eu não me senti em casa. E foi tudo, foi o clima, eu não me senti em casa, e a ausência da minha família também, porque eu vim só com a minha mãe e com a minha irmã. E agora eu vou entrar para a universidade para o ano, porque estou no 12º ano, e não sei o que esperar sobre inclusão, porque foi o que ele disse, ele está numa faculdade de letras e, por isso, acaba sendo mais inclusivo. Eu também cheguei a andar em teatro e eu sinto que o curso de teatro, as pessoas eram mais inclusivas comigo do que, como, por exemplo, agora que eu estou num curso regular e eu quero entrar em Direito. Então, eu não sei muito bem o que esperar. Meu segundo comentário é em relação à modernidade. Sim, a modernidade faz a gente sentir como se a gente tivesse que correr para alcançar os outros. Eu fiz um comentário desses com uma amiga esses dias sobre como a gente sente que está sempre para trás. Os jovens sentem que estão sempre sendo deixados para trás, porque a gente tem um acesso à vida das outras pessoas que não é normal com as redes sociais. Não é normal. Agora é normal, a nossa normalidade daqui a 20 anos vai ser mais do que normal, mas não é uma coisa normal a gente ter tanto acesso à vida das pessoas como tem. E não é a vida real das pessoas, é o que elas mostram. Então, a gente acaba que sempre se sente para trás. E o meu terceiro comentário é mesmo sobre o filme, e é o último. É mesmo sobre o filme, é sobre como, além de como ela disse, da inclusão, quando as pessoas chegam e etc., como também eu acho que a União Europeia deveria ter medidas mais eficazes para os refugiados. Como, por exemplo, houve na Grécia, há pouco tempo atrás, aquilo do governo da Grécia não ter deixado os refugiados passarem, muitos refugiados morreram ao mar. E eu acho que esse é um problema da totalidade da União Europeia, e não que toda a União Europeia deveria resolver. E não é só de um país, porque a União Europeia é uma comunidade e serve para juntar fronteiras. Então, é isso. Acabou. Muito obrigada. Pode, Paulo. Como é que se chama? Desculpe. Clara. Clara. Bem, Tira só.
talvez para te percebermos. Claro, obrigadíssimo. Foi, bem, não podia haver melhor começo de pergunta de público ou comentários de público. Obrigada. Vários motivos que toca imensas questões. Uma primeira que eu gostava só de sublinhar é aquilo que disse das outras linguagens que as artes podem trazer. Porque normalmente nós formamos-nos e a escola está muito formatada aí numa linguagem lógico-verbal, não é? Ou seja, temos que nos explicar através da nossa língua, temos que compreender bem o mundo através das ciências e da matemática, mas escapa todas as outras, parecem escapar todas as outras linguagens onde nos podemos não apenas expressar, mas entender, compreender o mundo e investir no mundo. Através da música, da dança, do teatro, das artes plásticas, do cinema, da imagem. Parece um conflito entre o Instagram ou o Facebook ou todas as redes sociais que vivem muito da imagem e depois a escola que parece viver só da palavra ou da importância da palavra. Parece haver aqui uma espécie de estranho gap, não é? Que nós ainda não conseguimos... Se nós conseguíssemos, ou conseguir, e estamos a fazer para isso, e temos que continuar, introduzir muitas mais linguagens na escola, que a escola possa ter acesso e dar acesso a estas múltiplas linguagens, para nos expressarmos, mas também para nos compreendermos uns aos outros e compreender o mundo e a vida através destas linguagens, e, portanto, depois podemos investir através dessas linguagens. Também, depois, acredito, o olhar que temos sobre o Instagram, o Facebook e o peso que isso pode ter ou não ter na nossa vida, porque o nosso olhar passa a ser mais crítico. Podemos passar a perceber, como a Clara acabou de dizer, mas isto é tudo, parece que, mas é mentira, não é? Ou seja, o parecer e o ser não são a mesma coisa. Se calhar deixo de dar tanta atenção a ter que responder rapidamente ou sentir-me em atraso em relação porque não é apenas uma questão de emoção e de sentimento, mas é também de pensamento crítico que vem associado a... Não é? Ver um filme e ser capaz de olhar para ele sobre o ponto de vista até de onde é que se coloca a câmara ou o que é que se faz-nos olhar depois também para as outras imagens todas que nos rodeiam todos os dias com outros olhos, não é? Ou seja, com olhar crítico e para a vida de outra maneira. Só queria sublinhar, e há pouco também aqui já foi indicado, a palavra inclusão. A palavra inclusão, se pensarem bem, ainda tem um peso de hierarquia e de poder. Quem é que inclui quem? Não é? Ou seja, se pensarem bem, nós que estamos aqui, do lado de cada fronteira, vamos incluir os outros. Incluir os outros significa que tu vais ser incluído a partir do meu olhar, que é hierarquicamente já superior. Não é? Ou seja, eu deixo que tu faças parte do meu grupo, não é? Acaba sendo mais ou menos... Desculpa interromper. Nada, diga, claro. É como a maioria... tem que incluir a minoria. Eu acho que é mais nesse ponto de vista. É isso mesmo. Só que a palavra inclusão, então, logo ela também já estabelece logo uma hierarquia ou um poder. Quem é que está a incluir quem? E é quase como se fosse assim uma espécie de benesse. Assim, olha, eu faço o favor de te incluir. Julgo que é muito mais poderoso pensar, e aqui temos de falar disso, eu gostei muitíssimo, tenho estado a pensar sobre esta questão, como é que vocês, alunos, nós, cidadãos, conseguimos às vezes fazer pequenos desvios naquilo que o poder tantas vezes quer, não é? Ou seja, conseguimos estas resistências de várias maneiras. Por exemplo, no campo da linguagem, a professora Fátima é a grande especialista aqui, no campo da linguagem temos uma gramática, temos um dicionário, temos uma estrutura linguística, mas aquilo que nós fazemos é depois desconstruir e cada um apropria-se disso. Não é? Esta ideia de que podemos ter uma legalidade, podemos ter o poder a dar-nos instituições e a formar instituições, mas nós depois como somos capazes. Aquele artigo 45, quando é desviado, e é lindo, não é? Porque é essa capacidade delinquente de ir criando caminhos nos sítios onde eles não existem. E isso eu acho que é muito importante perceber, que a inclusão não é só, ou não pode ser só, daqueles que se acham no poder para incluir, mas aqueles que querem ser incluídos, eles próprios têm que tomar consciência que eles também devem incluir os outros. E, nesse sentido, deixar de ser uma coisa só de uns com poder para aceitar os outros. E quando pudermos utilizar outra linguagem, outra forma de pensar, eu acho que a própria língua já está-nos a controlar, não é? Incluir significa, eu deixo.
não é? Eu deixo. Isso não é bem. Eu, nesse sentido, era preferível dizer, não, eu quero fazer parte e quero que os outros façam parte da minha vida. E isso deixa de ser só de uns para outros. Paulo, antes de passar a palavra à professora Fátima Vieira, eu gostava de lembrar quem está em casa não, na escola, que pode escrever perguntas no chat do YouTube, que elas vêm diretamente para aqui e serão respondidas aqui. Eu queria agradecer muito à Clara também esse comentário. E pegar naquilo que disse há pouco sobre o facto de ter estado num curso de teatro e de ter sentido mais incluída, e dizer que realmente é um trabalho que o Plano Nacional das Artes tem estado a fazer e que nós até na universidade estamos a tentar fazer também, que é fazer com que as escolas ou que as universidades sejam mais do que locais de formação, não é? Nós realmente vamos para uma escola para aprender, há toda uma série de conteúdos que temos de aprender, mas é importante que as escolas sejam também locais de convívio, não é? Locais de celebração daquilo que todos temos em comum, não é? De encontro com o outro e de celebração. E realmente isso acontece sobretudo através da arte. E por isso é que, já agora aproveito para dizer, por isso é que nós, por exemplo, na Universidade do Porto, estamos agora sempre de mãos dadas com o Plano Nacional das Artes, criamos agora o Corredor Cultural do Porto, temos neste momento 70 instituições onde os nossos estudantes podem entrar ou gratuitamente ou então a preços muito, muito reduzidos, e o que é importante é que depois eles próprios vão poder contribuir com a produção de conteúdos, depois vamos anunciar isso, mas por isso é que criamos agora, por exemplo, aquilo que chamamos unidades curriculares de competências transversais, em que os estudantes vão poder, como se fosse uma cadeira, portanto, vão formar-se com essas disciplinas, mas vão, por exemplo, uma das disciplinas é no Teatro Nacional de São João. Vão ao teatro, falam com os encenadores, falam com os atores. A outra é na Casa da Música, vão assistir aos ensaios, vão aprender sobre a história da música. Ou outra ainda é no Museu Nacional Soares dos Reis, vão perceber como é que os museus podem ser plataformas de inovação social. Outra ainda no Jardim Botânico, vão aprender a cultivar. Para mim era essencial, porque deixo morrer as minhas plantas todas, mas vão aprender a cultivar e vão aprender sobre biodiversidade. E todos os cursos, não é só para cursos específicos. Exatamente, qualquer estudante de qualquer curso da Universidade do Porto, do primeiro e do segundo ciclo. Mas, portanto, isto é importante. Só queria aproveitar, porque não sei se vou ter palavra outra vez, para falar também do trabalho que tem sido feito com as escolas secundárias. Através de um projeto do nosso centro de investigação, da Faculdade de Letras, portanto, do CETAPS, nós temos trabalhado muito, por exemplo, com o Valongo. Temos lá um projeto que se chama Valongo Cidade Utópica. E houve um ano em que nós fizemos um grande festival de interculturalidade. Trabalhamos muito com as comunidades ciganas. Foi um ano, portanto, foi um projeto muitíssimo bem sucedido. Nós o que fizemos foi convidar as comunidades também. Tínhamos 600 estudantes, todos juntos, e convidamos um grande artista, portanto, de referência também para as comunidades ciganas. Convidamos e dançamos, cantamos e aprendemos a coreografia também deles. Mas neste momento, por exemplo, estamos com um projeto que eu acho que é incrível, e queria agradecer muito à Olga Almeida, que é a grande mentora deste projeto. Estamos com um projeto não é intercâmbio, mas é de contacto com a Escola Primária Completa, que foi agora criada em Majajane, em Moçambique. E os nossos estudantes de Valongo, por exemplo, estão em contacto sempre com esses estudantes. E os professores estão a criar materiais pedagógicos próprios para eles, porque apareceu-nos primeiro um pedido e pediram se nós éramos capazes de mandar os nossos livros que nós já não utilizamos para Moçambique. E os próprios professores de Valongo disseram, não tem jeito nenhum, então não vamos mandar aquilo que já não nos serve, vamos mandar. Não. Precisamos de criar também materiais pedagógicos juntamente com eles. É um projeto incrível em que os estudantes estão em contacto e percebem o que é que os outros precisam. Eu estou a pensar, por exemplo, muitas outras escolas, mas, por exemplo, todos os anos nós participamos também numas sessões para a celebração do Dia Internacional de Direitos Humanos, também com a Cândida Neves, que é a grande promotora também da Escola Secundária de Penafiel. Mas estes pequenos projetos são muito importantes de atenção ao outro, e tenho a certeza que na escola de onde venham haverá muitos projetos. Portanto, Gaia também sabemos que tem esta atenção ao outro, mas esta atenção ao outro é essencial para que nós realmente possamos concretizar a utopia. Para finalizar, só queria dizer que fiquei comovidíssima hoje. Eu fico sempre muito comovida quando encontro visionários. E quero dizer que os reconheço como grandes utópicos, que não podia ser melhor cumprimento que tinha dado. Muito obrigada. Posso só falar uma coisa muito rápido? Desculpa. Só sobre os ensinos artísticos, eu sinto que eles acabam sendo um pouco mais inclusivos e ressignificando a palavra inclusivos, incluindo num sentido de todos incluídos e não numa hierarquia, porque os ensinos regulares geralmente são um pouquinho mais formatados. Tudo é a mesma estrutura. Já os ensinos artísticos, quando eu entrei,
já não estou mais lá, mas quando eu entrei, encontrei muitas pessoas diferentes e que não se encaixavam nessa formatação. Então, eu acho que também essa é um pouquinho a razão. Claro, mas posso só dizer, mas também é muito importante, para além de que aquilo que estamos a falar do contacto com o discurso artístico, que é assistir, estar aí e ter esse olhar crítico, é a própria prática, a prática artística. Por isso é que vamos começar muito rapidamente, aliás, muito proximamente, já no próximo mês, por exemplo, com as brigadas de intervenção poética, e que queremos criar em todos os lugares. Portanto, vamos começar aqui com umas residências com o artista visual, o António Pop, que vem cá trabalhar para a Universidade do Porto, mas nós queremos fazer isto em todas as escolas também, a criar brigadas de intervenção poética. O que é isto? Significa semear poesia por todo lado. E às vezes estar a ter uma aula de ciências, ou o que quer que seja, e alguém abrir a porta e entrar e dizer-nos um poema e começarmos o dia de uma forma melhor. Que maravilha. Eu posso completar aqui a resposta da Clara. Clara, eu, como brasileiro, também compartilho completamente as experiências que você comentou, mas eu também sou muito a favor da vitória a longo prazo. Sabe? Em que sentido? A minha primeira experiência em Portugal, comentaram que eu estava aqui há 8 anos, mas, na verdade, ela é fragmentada, porque eu passei aproximadamente 3 anos fazendo mestrado de 2008 até o iniciozinho de 2011, e depois eu voltei em 2016 para o doutoramento, certo? Então, tem um gap no meio. E, em 2008, quando eu cheguei, eu era o único aluno do meu curso de mestrado que era estrangeiro, não estou nem me referindo a ser brasileiro. Eu era o único aluno estrangeiro do mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartísticos. E eu tinha uma amiga que era a única aluna também estrangeira dos estudos de mestrado em anglo-americanos. Nós éramos os únicos, certo? Quando eu voltei, em 2016, para o doutoramento, haviam 9 estudantes estrangeiros, certo? Não estou me referindo só a brasileiros, eu digo, havia 9 estudantes estrangeiros, entende? Eu percebi que a minha experiência, no sentido mesmo da própria, vou usar a palavra de novo, inclusão, de 2016, é bastante superior à de 2008. É bastante superior à de 2008. Então, assim, eu sei que a longo prazo, vencer a longo prazo, às vezes é muito frustrante, porque cada passo é dado de maneira muito devagar. Mas é sempre importante depois olhar para trás e pensar assim, quantos passos já foram dados? E quantos não haviam sido dados quando tudo isso começou? Entende? Então, eu sou muito a favor dessa vitória a longo prazo. Eu realmente acho que a situação hoje é muito superior à de 2008. Já vão o quê? 15 anos? 12 anos? Sou horrível com matemática. 13 anos. 14, né? 14 anos. Pronto. A situação atualmente é muito melhor do que há 14 anos. Eu posso garantir isso a você. Certo? Então, vamos continuar apostando na vitória a longo prazo. Muito bom. Posso só. Porque quando eu falava da inclusão e da necessidade de pensar ou repensar a palavra inclusão, é porque ela implica eu tratar o outro como o outro. Eu concordo totalmente. Totalmente. Eu não o trato como igual. E aquilo que é fundamental é tratá-lo como igual. E, portanto, ele tem tanto a dar como eu tenho a dar. E, portanto, somos iguais na relação. E sempre que tratamos o outro de forma desigual, às vezes por boa vontade. Nós, às vezes, olhamos para o outro com boa vontade porque é vítima ou porque... mas já estamos a categorizar e estamos-lhe a pôr um carimbo na testa. Até por boa vontade. Mas tratamos, às vezes, como pobrezinho, não é igual a mim. E muitas vezes as instituições culturais, por exemplo, fizeram isso e fazem isso. Que é olhar para os cidadãos, mas não como iguais. E para as escolas não como iguais. E, portanto, as instituições culturais também têm muito a aprender com isto. Ou seja, como é que nós lidamos com os outros ao nível da igualdade, não é? Ou seja, de forma igual. Não sei se há perguntas nas escolas. No chat ainda não há, mas aqui na sala temos ali outra pergunta. Bom dia a todos. Eu queria comentar sobre também o que a Clara disse. Eu, durante muitos anos, fiz parte do artigo articulado do ensino artístico. Eu e a Clara, por acaso, somos da mesma turma, e como ela também esteve no ensino artístico, acho que temos uma perspectiva um pouco diferente dos restantes que não tiveram. E não na escola em que eu estou agora, mas na escola anterior, acho que há uma certa incompatibilidade. Que o ensino artístico, que a arte, que a criatividade e a sensibilidade não são muitas vezes compatíveis com o que é dito pragmático ou, por exemplo, nos trabalhos e etc. E a arte muitas vezes ainda é vista como um luxo. E estes alunos que são mais criativos ou são mais sensíveis e não vão pela lista, pelo caminho que as pessoas querem que vão, ainda são muitas vezes estigmados. Sim, tem toda a razão e há um caminho imenso para fazer, não é? Todos. E temos muito
para trabalhar aí, queremos muito trabalhar nesse campo da compreensão da importância da criatividade como a grande arma de liberdade que temos, mas também como uma arma de conhecimento. Ou seja, a criatividade é uma forma de conhecer o mundo. A única forma de conhecer o mundo não é apenas a tal linguagem lógico-verbal que é aquela que nos pedem, parece que ser a única existente. Não, este filme que nós vimos é uma arma poderosíssima para compreendermos melhor o mundo e para investirmos no mundo. Eu acho que não ficamos iguais. E como há pouco te dizia, é diferente um discurso de alguém que coloca bem nas palavras, mas depois de nos fazer sentir, não é? Ou seja, meter o dedo na ferida, de nos fazer querer levantar, sair daqui e sermos melhores depois, são duas coisas diferentes. Portanto, eu posso fazer um discurso sobre a ecologia e os perigos do aquecimento global. Outra coisa é vocês saírem todos para a rua para lutar contra isso. E essa diferença parece pequena, mas é brutal. E nesse sentido, queremos muito que vocês exijam que a escola possa ser também muito mais sensível, mais emotiva, mais capaz de ter outras linguagens e as artes possam estar aí presentes. Se vocês exigirem isso, acreditem que também mudará. Pois, eu acho que já havia essa diferença, por exemplo, entre o básico e o secundário. Agora acho que mais que no secundário é valorizado mais a criatividade e isso. Até em certos trabalhos que fazemos é exigida a criatividade, é exigida a inovação, porque assim os paradigmas não eram rompidos, era sempre a mesma coisa. E é realmente imperativo que estes sonhadores e estes criativos sejam alimentados cada vez mais. Perfeitamente. Obrigada. Temos ali outra pergunta. Olá a todos, eu sou o Afonso, eu venho do Colégio de Gaia e queria só dizer que eu venho de um colégio onde há cursos técnicos. E queria dizer que aqui, pelo menos na área do Porto, eu e a minha colega sentimos um bocadinho sozinhos porque nós estamos numa área um bocadinho mais específica e quando eu vejo os meus outros amigos que estão nos 3 cursos de Humanidades, Ciências e Economia, eu sinto que é esperado que eles sejam alguém muito importante e que depois olham para mim e para a minha colega e pensam assim, vocês estão aí porque é mais fácil ou porque estão a fugir de alguma coisa. Por exemplo, eu estou no curso de Comunicação Multimédia que não tem matemática e as pessoas acham que não tem qualquer tipo de matemática, nem Max, nem nada, e as pessoas acham que eu estou a fugir da matemática. Bem, eu no nono ano tirei 5 a matemática, portanto, não estou a fugir da matemática. E pronto, eu só queria dizer que agradeci imenso saber que alguém a tentar esforçar para termos arte na escola ou outros programas, porque a verdade é que, tirando o curso técnico é um bocadinho diferente do profissional, no que toca à saída para a faculdade, mas que realmente os profissionais também estão muito sozinhos e eu sinto que não há essa inclusão na parte da escola, nem na parte da arte, nem na parte de ser um bocadinho mais específico. E também só queria dizer que na minha turma tenho 2 alunos com dificuldades, portanto um rapaz tem dificuldades de aprendizagem, o outro motoras, pronto. E eu queria dizer que realmente eu vejo muito a dificuldade que eles têm, estando neste curso, num curso tão específico, eu vejo a dificuldade que eles têm em querer ser alguém e em pensar o que é que vão ser no futuro. E eu agradeço à minha escola também por nos tentar ajudar e nos encaminhar para um futuro melhor. E eu queria perguntar se há algum programa assim que esteja a ajudar estes alunos mais carenciados, não os meus colegas, que eu sei que não estão, mas se nas escolas públicas se há estes programas em que os ajudam mais na parte artística aos alunos com dificuldades motoras e com problemas de aprendizagem, ou pronto, é isso. Pergunta excelente. E já agora, parabéns por teres noção da luta que é o teu percurso e do contexto onde estás. Eu reparei que estamos aqui, falamos aqui de contextos diferentes, de escolas em contextos diferentes. Falamos do ensino artístico, falamos do ensino técnico, do ensino profissional, de como numa escola artística ainda há aquela visão de que os alunos numa escola artística são uma tribo muito específica, muito sensível, que se distancia dos alunos numa escola pública normal. Ou seja, estamos aqui a falar em contextos diferentes, como é óbvio, há diferenças. A arte, num mundo ideal, se a arte fizesse plano
parte do plano curricular em todas as escolas, em todo o tipo de ensino, se calhar já não iríamos ver tanto esses gaps, essas diferenças. Como na Índia, por exemplo, os miúdos têm dança e música desde pequeninos. Já faz parte do ADN deles. E isso enriquece-os como ser humano de uma forma como nós cá não conhecemos. Por isso, é normal que determinado tipo de escolas ainda se veja um bocado essa imagem, não digo elitista, que isso seria um bocado forte dizer, que uma escola de artes seria elitista, mas as tribos, ainda há diferença nessas tribos, ainda vemos essas diferenças. Em relação ao ensino, tocaste aí num ponto muito importante, que é o ensino profissional, o ensino técnico, que eu acho que já mudou muito ao longo destes 20, 30 anos, ou seja, há 20 ou 30 anos atrás, o ensino profissional era muito mais afunilado, muito mais fechado, e eu acho que é muito importante e é a resposta para muito tipo de jovens que procuram algo específico, sem dúvida alguma. Em relação à tua pergunta de que tipo de opções é que alunos com dificuldades cognitivas ou motoras têm para ter uma saída profissional, para ter um futuro, estás aí a tocar numa ferida muito, muito séria. Porque a realidade crua é que há realmente muitos jovens quase a chegar à idade adulta com muita vontade de aprender, mas que por causa dessas limitações fazem 18 anos e vêm-se completamente abandonados pelo sistema que nós criamos. Não há muitas respostas. Há instituições que realmente dão opções a alguns desses jovens adultos para serem informáticos, para serem administrativos, já em inúmeras áreas. Mas a realidade ainda precisa de muitos anos para mudar. Percebes? Não há muitas opções, infelizmente. Há quem consiga, provavelmente irás ver, disseste, tinhas 2 colegas com dificuldades, certo, sim, de aprendizagem. Provavelmente até estão no curso certo, no caminho certo, provavelmente até vão encontrar saída. Há muitos jovens adultos que depois dos 18 anos estão completamente ao abandono. Abandono profissional, abandono escolar e queriam fazer muito mais. Pois era isso que eu queria dizer, que eu brinco um bocadinho com os meus amigos que também estão neste discurso e aqui com a minha colega, que nós dizemos que somos pessoas muito decididas, porque nós no 9º ano, com 14, 15 anos, tivemos que decidir o nosso futuro, porque a verdade é que, especialmente no meu curso, eu vim para este curso e agora tenho que fazer isto até ao fim. E, por exemplo, agora se decidir ser engenheiro, já não pode ser. E então eu acho que é importantíssimo sabemos que as pessoas que estão nos cursos profissionais e técnicos são pessoas que ou não sabem o que estão a fazer, ou são pessoas muito decididas e que são intelectuais na parte de que sabem o que é que querem fazer da vida. Eu sempre soube que o meu ramo é arte, é o cinema, é o desenho e pronto. Então, mas eu vejo-me um bocadinho marginalizado pela sociedade por eu não estar dentro da caixa. E é isso que me incomoda no dia-a-dia. Porque, pronto, é isso. E os meus colegas também que estão neste curso com mais dificuldade vieram para este curso porque sabiam que, pelo menos na parte técnica, na parte das práticas que eu tenho Ciências da Comunicação, tenho algumas disciplinas que se dá na faculdade e eu sei que eles aí têm mais facilidade porque são disciplinas mais práticas e que é muito mais fácil aprender e praticar e tirar boas notas. E pronto, é isso. Como te chamas? Afonso. Em 2019 foi criado o Plano Nacional das Artes, precisamente para tentar incendiar, indisciplinar, semear nas escolas esta ideia fora da caixa, mas completamente verdadeira pelo que já se viu até aqui, de que a arte e a cultura e o património podem ser ferramentas, são ferramentas indispensáveis para abordar o currículo de uma forma transdisciplinar. São aquilo que permite que nós olhemos para todo o currículo e trabalhemos todo o currículo e toquemos na emoção e trabalhemos a partir da relação de empatia, porque não há aprendizagem sem relação, não é? Nós sabemos que a aprendizagem dá-se na relação e, portanto, sabes o que é que tens que fazer?
sugerir à tua escola que adira ao Plano Nacional das Artes. Se calhar Porque nós estamos aqui para trabalhar certo, com as escolas certo. E para indisciplinar a escola no sentido de deitar abaixo aqueles muros que há. Os muros às vezes atrapalham, não é? Então nós queremos deitar os muros abaixo. Mas por acaso eu agradeço à minha escola por ter professores que têm tanta paixão no que fazem, porque realmente é complicado dar aulas a tanta gente e disciplinas tão específicas, e eu realmente, isso é uma coisa que eu agradeço. E agradeço por ter encontrado esta escola no momento ideal. E pronto, e é isso. Vai à direção e sugere. Afonso, eu só queria acrescentar ainda só duas coisas. Uma é, às vezes nós não conhecemos, mas há, e não em todas as escolas, e percebemos essa dificuldade, mas há pouco estava a ser aqui apresentado esse projeto de trabalhar com alunos com necessidades educativas especiais, e já há muitos projetos semelhantes pelo país, há coisas incríveis a acontecer pelo país fora, às vezes nós não, passam-nos ao lado, ou nós não os conhecemos, e é bom que sejam mais conhecidos para poderem ser também mais implementados. Há projetos de dança, de teatro, de artes plásticas com necessidades educativas especiais incríveis em muitas escolas do país, em muitas regiões do país. Mas eu só gostava de ir atrás, Afonso, a essa questão de sentir fora da caixa. Assume e orgulha-te de estar fora da caixa. É bom estar fora da caixa. Eu sei que às vezes é um peso, mas aquilo que nós queremos é precisamente desmontar a caixa. A caixa é terrível. E se pensarmos como as artes, neste caso o cinema, que já percebi que gosta, podem ajudar a desmontar esta caixa, melhor, porque o nosso desejo não é dirigir-nos, no caso do Plano Nacional das Artes, às disciplinas artísticas ou ao ensino artístico. É que as artes possam atravessar a vida dos cidadãos todos, toda a escola, da vida da escola. E nesse sentido, não apenas para os das artes. Portanto, ia-te fazer duas propostas. Primeiro, assumir com orgulho essa diferença significa mostrar a toda a escola e juntar o pessoal da turma e mostrar a toda a escola que vocês são melhores. Portanto, não são piores por serem diferentes. E, portanto, ter orgulho nisso significa fazer um projeto qualquer que mostre esse lugar onde estão, essa diferença. E o orgulho dessa diferença, ter orgulho nisso, porque a diferença compensa. A seguir vou-te oferecer um livro. O livro vai ser lançado hoje no Rivoli, chama-se A Hipótese Cinema, e é um pequeno tratado sobre a transmissão do cinema dentro e fora da escola. E, para ver sobre o que estava agora também a Joana a dizer, escreve assim o Alain Bergalat. É um grande autor francês, traduzimos-lo agora. É o primeiro livro que o Plano Nacional das Artes lança com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, precisamente sobre o cinema, e ficamos muito orgulhosos por fazê-lo aqui também no âmbito indie. Vai ser lançado hoje às 6 no Rivoli. E escreve o Alain Bergalat: a arte, para que continue a ser arte, deve permanecer uma semente de anarquia, de escândalo, de desordem. Portanto, se te enquadrares demasiado, mau. A arte é, por definição, semeadora de desordem na instituição. E é bom que assim seja. Ou seja, ser diferente, ser fora da caixa, é isso que nós precisamos dar. Portanto, indisciplinar significa aqui ser para todas as disciplinas, transdisciplinar, mas significa também trazer algum desassossego. As tais micro-resistências que há pouco falávamos, e a escola precisa dessas micro-resistências, e vocês na vossa escola podem ser essa micro-resistência. Façam qualquer coisa. E quero saber o que é que fizeram. Maravilha. Mais uma pergunta. Eu queria só comentar sobre o que o Paulo disse. Na nossa escola, faz parte do Plano Nacional das Artes, vai haver no próximo mês um projeto com uma companhia de teatro e uma companhia de dança para aqueles alunos que são mais tímidos, para poder saber. Era só... Maravilha. Passa aí ao teu colega, se faz favor. Belo exemplo. Quer saber mais? Bom dia. Eu quero pegar em dois e três pontos que foi falado. Eu desde pequeno gostei muito de dança e vejo Portugal, a nível geral, a nível nacional, sempre integrou muito bem estrangeiros, neste caso brasileiros, tanto é que tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com um professor de dança de Minas Gerais, que foi fantástico, que veio há 2 anos, teve a oportunidade de vir a um torneio de jiu-jitsu,
em Lisboa e acabou por ficar cá. Que no primeiro ano teve um bocado de dificuldade, porque era um país novo, com uma cultura totalmente diferente. E acabou por conhecer um professor, que neste caso também foi meu professor, e pôde introduzi-lo dentro da dança nacional, por exemplo, no FitB, que não sei se já ouviram falar. Eles integram muito bem estrangeiros, como professores ou como alunos, tanto, por exemplo, nas danças de salão, que foi um género de dança que eu gosto muito e danço desde pequeno por influência do meu pai. Outro ponto também que gostava de falar foi sobre aquilo de ensino, dos alunos andarem, por exemplo, não estarem tão interessados ou não estarem tão ligados. Porque eu, na minha opinião, por exemplo, na minha escola não tenho razões de queixa, tenho professores fantásticos que interagem muito com os alunos e estão lá sempre dispostos a ajudar, mas há escolas e sítios que acho que há professores que ainda são muito como antigamente, estão dentro das caixas. Continuam muito fechados, que é tudo a falar, é muito... É. E que não atrai tantos alunos, não são, digamos assim, não estão atualizados na atualidade, e que isso dificulta muito e não ajuda os alunos a prestarem atenção ou querem aprender. É isso. Muito obrigada. Mas sublinhava só que já ouvimos aqui várias intervenções em que vocês dizem que percebem que a vossa escola, os vossos professores aqui, não são assim. Portanto, fico já muito contente por haver diferença, e eu queria sublinhar isso, não é? Ou seja, nós tantas vezes olhamos para o copo meio vazio e vemos os problemas e fixamos nos problemas. Gostava só de sublinhar que vocês disseram coisas muito positivas sobre a vossa escola. Certamente não será a perfeição, mas já somos capazes de perceber que há mudanças e que essas mudanças estão a acontecer. Eu gostava de sublinhar isso, não é? Há um poema de um poeta brasileiro que aponta para uma flor que está a crescer no meio do alcatrão, na estrada. Temos que apontar para aquela flor, em vez de estarmos a ver só o alcatrão. Vamos olhar para a flor. E, portanto, vocês já apontaram essas sementes que estão aí e que já fazem algumas árvores. Temos mais uma pergunta? Eu queria comentar sobre uma situação que eu acho importante, que é em relação às pessoas desistirem muito das escolas. Eu acho que também tem um bocadinho a ver com o facto de não ser muito explorado outros campos e ser só aquilo, porque depois eu acho que há pessoas que não foram mesmo feitas para aquilo que dá-se nas escolas e são mais viradas para artes ou pronto, coisas que não são exploradas, e eu acho que ficam todos dentro de uma caixa e acabam por acreditar que não têm, não são suficientes para aquele tipo de disciplinas, e quando podia ser explorados outros campos e eles verem que realmente são bons naquilo, e o que acaba por acontecer é que com isso tudo acabam por acreditar que não são mesmo bons e acabam até por achar que são burros e acabam por deixar as escolas. Posso contar uma história? Há uma história contada por um grande especialista em criatividade, chamado Ken Robinson, que conto muitas vezes porque é deliciosa sobre isso mesmo, que é, uma vez ele foi fazer uma viagem e ficou num avião ao lado de uma senhora que era hoje uma multimilionária, muito famosa coreógrafa de musicais. Tinha feito, entre outros, o Cats. E, portanto, tinha ficado... E começo-lhe a contar a história. Eu, quando era criança, quase invariavelmente, todas as semanas, a minha mãe era chamada à escola para ir falar com a psicóloga, com a diretora da escola, com a professora, porque chegava lá e dizia: a sua filha não aprende, não é irrequieta. Às vezes chegavam a admitir que ela tinha necessidades educativas especiais, portanto, havia ali... E um dia vai a numa das escolas, chama e vai ao psicólogo. O psicólogo fala com as duas primeiro, pede à menina para esperar numa salinha ao lado, e quando passa para a salinha ao lado havia música de rádio na salinha, e ela, logo que entra nessa sala, começa a dançar. Ou seja, o corpo dela começa a mexer. O psicólogo chama a mãe.
vê-la de fora, ela começa a andar pela sala a dançar e o psicólogo diz à mãe: você já olhou para a sua filha? A sua filha não é burra, é bailarina. E isto mudou a vida dela. Porque no dia a seguir a mãe inscreveu-a na dança. Na dança começaram-lhe a dizer que ela era extraordinária. Ela começou a perceber que afinal não era, como sempre lhe disseram, incapaz. Que ela era capaz. E a coisa mais importante que nós podemos dizer uns aos outros é que tu és capaz. E definir aquilo em que cada um é capaz. E ser capaz de assumir isso, como há pouco eu dizia, com orgulho. Eu sou capaz disto. De dançar, de fazer isto, de escrever, de pensar. E ela era capaz e começou a ser boa também nas outras disciplinas, porque de repente era boa ou seja, era boa numa coisa e começou a perceber que era capaz também de ser boa noutras. Portanto, a autoestima dela mudou completamente. E hoje era uma das melhores coreógrafas do mundo, porque um psicólogo foi capaz de apontar à mãe e dizer que ela não era burra, era bailarina. Percebem? Ou seja, sermos capazes de perceber isto e as escolas serem capazes de perceber isso, os pais, os professores, os colegas serem capazes de perceber isso, pode mudar a vida de uma pessoa. E depois assumir, eu acho que isto que vocês estão a fazer agora, que é tomar a palavra e dizer, pá, façam-no mais vezes. E se a escola não vos arranjar formas de o fazer, encontrem vocês as formas de o fazer. Ou seja, digam aquilo que precisam, digam aquilo que necessitam. Nós precisamos disso também. Estou a falar agora aqui dos velhos, não é? Precisamos disso, de escutar e de escutar mais. De escutar mais. Eu também acho que um grande problema é que eu acho que nós jovens sentimos que muitas das vezes não somos ouvidos. Portanto... Façam-se ouvir, venham para a rua. Eu vou pedir para passarem ali para o fundo, que temos ali uma questão, ou duas. A minha colega pode só falar rápido, que ela está aqui. Vamos terminar porque já estamos um bocadinho fora da hora, portanto, assim, rapidinhas os depoimentos, está bem? Pensei que era para mim, desculpa. Já pode ser a seguir, não se preocupe. Falam as duas. Muito bom dia. Queria primeiramente saudar todos aqui presentes, porque eu saio daqui 1000 vezes mais culta do que quando entrei. E é sempre fantástico. Tal como já disseram, aprender uma coisa nova todos os dias. Nunca sabemos o que será, mas aprendemos sempre. Eu queria só realçar que esta viagem para um mundo melhor, esta viagem, acaba por passar por desconstruir as mentalidades. E para que vejamos a realidade do outro, seja ele quem for, temos que conhecer a cultura, temos que conhecer os seus costumes, e não há melhor arma para isso do que a educação, porque a educação é a melhor arma que a humanidade tem. E por isso, eu sinto-me um pouco como o de Daniel, acho que é Daniel, porque já tanta gente falou que roubaram os argumentos todos. Obrigada. Mas passa por... Eu sempre acreditei que a escola deveria ter não só esta formação tão específica, tão focada na matemática, no conhecimento científico, porque é extremamente importante, é verdade, mas também há outros tipos de inteligências até. Pode haver inteligência emocional, a inteligência artística relacionada com a arte. E a criatividade pode fazer surgir isso tudo. Nós temos que ser capazes, somos capazes de qualquer coisa, então há que agir. Por isso que sim, acredito que tanto a componente artística como uma componente também desportiva deveria ser sempre instaurada nas escolas. É por aí que começa o nosso percurso, desde sempre. E ao fazermos isso, conseguiríamos... iria demorar um tempo, é verdade, mas ao longo do tempo as coisas iriam mudar e conseguiríamos ver uma mudança drástica na realidade. A minha pergunta é mais um comentário do que uma pergunta, mas posso terminar por dizer o que é que nós podemos fazer enquanto pessoas para que os outros compreendam aquilo que estamos a tentar passar. Basicamente... como é que nós educamos o outro, educando-nos a nós também, assistindo a estas coisas, procurando mais, tentando saber mais. Era isso. Muito obrigada. Ali atrás, ali atrás, aquela menina estava primeiro. Isso. Olá, bom dia. Eu quero vos dizer muito obrigada. O meu dia já está ganho, valeu a pena. Eu levantar da minha cama, quase que não levantei, mas ainda bem que eu levantei. Eu sou recém-licenciada em Animação e Produção Artística, terminei em outubro, em Bragança, na Escola Superior de Educação de Bragança, e agora mudei aqui para o Porto à procura de oportunidades nessa área, porque assim, eu costumo dizer que a minha professora de teatro, a professora Leonor, ela mudou
a minha vida, porque é assim, eu fui parar nas artes de paraquedas e quando eu subi ao palco em Bragança, como atriz amadora e dramaturga do meu texto, eu vi que valeu a pena deixar o meu calor em Cabo Verde, porque sou cabo-verdiana, e aguentar o frio em Bragança. E agora, hoje eu sei que é isso que eu quero fazer da vida. Então eu quero vos dizer 3 coisas que refleti agora com este debate. Primeiro, eu costumo dizer aos meus colegas africanos ou de outros países que é preciso ser para outra pessoa ser. Então, tipo, a integração para mim é deixar o funaná e dançar também o pimba. A inclusão para mim é querer ensinar os meus colegas a falarem crioulo para verem que não é assim algo tão estranho como se ouve. A cidadania, eu vou ficar com a parte emotiva, que eu acho que é muito importante e fez-me lembrar da minha professora, que é os processos pedagógicos também serem a forma de melhorar a sociedade através da arte. Por isso, obrigada ao Plano Nacional da Arte. E em relação à hospitalidade, é saber que um português pode apreciar uma boa cachupa como eu aprecio uma boa francesinha. Obrigada. Muito bom. Portanto, eu queria só concordar aqui com 2 coisas, porque já não temos muito tempo. Eu gostei do que o Afonso e a Clara disseram, em especial. Eu concordo com o Afonso no pensar fora da caixa. Eu acho interessante pessoas que pensam fora da caixa e acho que são elas que realmente constroem o futuro. Assim, eu concordo que nem sempre a escola nos dá. Em relação aos meus professores, eu não tenho razão de queixa, porque por acaso tenho sorte nesse ponto, mas conheço muita gente que às vezes tem as asas um bocado cortadas por não seguir aquela linha reta que a escola muitas vezes quer que nós sigamos. Portanto, eu concordo bastante com a Clara no ponto das redes sociais que ela referiu ao início. Eu acho que muitos jovens têm o problema de se comparar aos outros e querer agir com pressa devido a isso, mas uma vez uma pessoa disse-me que eu só tenho de me comparar a mim mesmo, porque no momento que eu me estou a comparar ao outro, eu estou-me a inferiorizar. E eu ganhei o dia a partir do momento que eu fui melhor do que fui ontem. E se eu conseguir manter isto, eu vou ser melhor a cada dia. E é assim que os resultados se obtêm. Muito obrigada. Eu vou terminar só chamando aqui um dos meus mestres, que é o Rubem Alves, que é um pensador e pedagogo brasileiro, que diz que há escolas que são gaiolas e há escolas que dão asas. E o nosso sonho, a nossa utopia é que todas as escolas passem a ser escolas que dão asas e que daqui para algum tempo nem sequer a gente saiba o que é a caixa. Obrigada por todos terem estado connosco. Queria agradecer à fantástica equipa da DGEST, que é responsável pela transmissão de hoje, agradecer aos nossos parceiros, agradecer aos nossos anfitriões, agradecer ao Festival Indie Júnior por esta oportunidade e esta parceria e até à próxima, até breve. Obrigada.